Irmãos, vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor, pedirmos a Ele pela direção, por Sua palavra. Deus fale aos nossos corações, por meio daquilo que Ele nos preparou hoje. Oremos. Pai Santo, Deus misericordioso, obrigado, Pai, por mais um culto, obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus, louvando, adorando, orando, refletindo e nesse momento ouvindo a Tua voz por meio da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, usa minha vida, Senhor, para pregar a Tua palavra santa, que nós possamos ser transformados, Pai, por meio da Tua palavra. Que a nossa mente e coração esteja aberto, Senhor, para receber de Ti, para ouvir a Tua voz, Senhor. Usa a minha vida, Pai, segundo a Tua misericórdia. Te peço humildemente, Senhor. Perdoa os meus pecados e falhas, me capacita, Senhor. E que nós possamos sair daqui transformados. Esse é o nosso desejo, Senhor. Obrigado por Tua graça e bondade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa série de Eclesiastes. Estamos quase chegando no fim dessa série. A mensagem de hoje, ela tem como título: A alegria não é uma opção, mas um mandamento. A alegria não é uma opção, mas um mandamento. Vivemos na geração mais empoderada, mais livre, mais cheia de opções, com maior acesso ao conhecimento, medicina, ciência, tecnologia, mas é a geração mais depressiva, ansiosa, destituída de verdadeira alegria que já existiu. O que será que está acontecendo? Será que é porque ainda falta algo para se ter, para se fazer? Falta algo ainda a se desejar? Não. O que falta é exatamente aquilo que a gente vai aprender nessa mensagem hoje. Encarar a alegria como uma bênção a ser buscada, não nas coisas, mas no Senhor. Salomão, até o momento, ele nos falou sobre, essa parte final, a gente está se aproximando do fim do livro, então ele está dando uma série de dicas práticas, né? Uma série de conselhos práticos. Salomão, ele nos falou sobre a sabedoria que constrói reputações e a tolice que destrói. Ele falou também sobre a necessidade de investir na vida, viver uma vida investida com sabedoria, para se alegrar, deixando a preguiça e o medo de avançar. Isso é o que nós vimos semana passada. A alegria, então, diante do que a gente vai ver hoje, é algo que deve ser buscado intencionalmente, mas com uma consciência que a tristeza também faz parte, e elas virão. Vamos abrir as Bíblias lá em Eclesiastes capítulo 11, versos 7 e 8, vai nos mostrar isso. Eclesiastes capítulo 11, verso 7 e verso 8. Diz assim: Doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. É óbvio que é bom se sentir bem. É bom experimentar o bem. É doce a luz. É ruim a escuridão. É assustadora estar no escuro. É assustador não saber onde estamos. Mas a luz nos ilumina e a luz nos mostra onde estamos, para onde podemos ir, nos faz entender a realidade das coisas de modo mais claro. Doce é a luz. É agradável ver o sol.
Lembra aqueles momentos em que o inverno é constante, em que o céu possui nuvens e que parece que a coisa não muda? É nesse momento de chuvas intensas e constantes, que um dia de sol é maravilhoso. O sol da manhã, levantar-se e sair e sentir aquele sol ameno na pele, é agradável ver o sol. O verso 8 diz: mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Mesmo que alguém viva muitos anos, não importa quantos anos sejam, deve alegrar-se nesses anos que se vive. Não é uma opção, é um chamado. E esse pensamento a respeito da alegria, ele ecoa na Bíblia inteira. Paulo fala sobre isso, João fala sobre isso, Tiago, Pedro. A alegria é um mandamento. E o chamado de Salomão aqui é que não importa quantos anos você vai viver, você deve se alegrar. A vida não deve ser um peso, a vida deve ser uma dádiva. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Ou seja, alegre-se. Alegre-se com a vida que Deus te deu. Você deve alegrar-se. Você deve experimentar o bem. Deve experimentar e buscar algo bom. Mas saiba que vão existir momentos em que o bem não virá, em que o bom não será sentido. Mas o que virá de bom, por mais bondoso que seja, será vaidade. Pois o termo que Eclesiastes usa aqui a respeito de vaidade, que foi o conceito que a gente aprendeu no início do livro, é que vaidade significa algo fugaz, algo temporal, algo como uma bola de assopro que tem tamanho, mas não tem peso, só tem ar, só tem vento. Um vapor que aparece e some. Vaidade é aquilo que não é real, é ilusório, não tem consistência, tem apenas aparência. A gente entendeu que o conceito dado em Eclesiastes para a vaidade não é o conceito de vaidade que nós temos hoje em dia. O conceito de vaidade apresentado por Salomão em Eclesiastes é muito mais completo e muito mais profundo. Alguém vaidoso experimenta algo fútil? Sim. Mas a vaidade dita por Salomão é muito maior e mais ampla em seu conceito do que somente a aparência de você se maquiar, se vestir, arrumar o seu cabelo. É muito mais do que isso. Apesar do bem que você experimente no mundo, apesar das bênçãos que você receba nesse mundo, lembre-se, são vaidade, são passageiras. Você não vai levar nada. Você vai deixar tudo, até a roupa do seu corpo, até o corpo que você usou, vai ser deixado. É nessa perspectiva aqui que nós entendemos que o que Salomão nos diz é que a alegria não é um sentimento. Alegrar-se não é um sentimento. O problema é que sentimentos são coisas que são derivadas. Sentir depende de algo prévio. Sentimento, a gente acredita que não tem controle sobre. Mas o fato é que nós não temos controle sobre os sentimentos, mas temos controle sobre os motivos do que vamos sentir. Essa é a grande diferença.
Alguém que se alegra no mal, o seu coração é mau. Alguém que se alegra no bem, o seu coração entende o que é bom. Alegria não é um sentimento. Apesar de que eu me alegro, pois eu sinto alegria. E aí você pode dizer assim, pastor, mas por que você tem convicção de dizer que a alegria não é somente um sentimento? Porque lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, é um texto muito conhecido, Filipenses 4, 4, o apóstolo Paulo ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É um imperativo, é uma ordem. Alegre-se no Senhor. Vou repetir, alegre-se. Não é assim, se der tudo certo, você se alegra. Se a coisa acontecer como você quer, você se alegra. Bem, julgue se vale a pena se alegrar. Não! O texto é alegre-se. E outra vez digo, alegre-se. Mas a alegria dita por Paulo em Filipenses possui uma base, possui um motivo. No Senhor. Aprender o contentamento é um pré-requisito para alcançar a alegria no Senhor. Você pode agora se perguntar, pastor, ok, muito bonito o que você está dizendo. Eu, particularmente, eu gosto da Bíblia prática. Eu gosto muito da Bíblia prática. Apesar de que eu amo conceitos, amo teorias, mas eu gosto de dizer assim, você viva isso. Como? Como eu vivo isso? Me ensine como. Eu posso chegar para você e dizer, alegre-se, meu irmão, e você, tá certo, alegre-se no Senhor. E você diz, bonito, lindo, é mesmo, minha alegria é o Senhor. O Senhor é a minha força. Mas na prática, como acontecer isso? A alegria tem um pré-requisito. Se a alegria é o sentimento final, e aí quando eu disse para você, a alegria não é um sentimento, mas você sente. A alegria é um mandamento. É igual a amar. Você sente que ama alguém, porque você é um ser humano que tem emoções. Então você sente emoções. A alegria gera emoção? Gera. O amor gera emoção? Gera. Eu posso classificar o amor como um sentimento? Posso, mas biblicamente o amor não é só um sentimento, é muito mais do que isso. Sentir amor é fruto do mandamento de amar. Se você quer aprender a amar, ame. Como, pastor? Sirva aos outros. Assuma uma abnegação por outros, por alguém. Isso é amar. É o conceito de amor. Então, se você fica na sua, quieto na sua, esperando vir um anjo do céu injetar uma injeção de amor em você para você sair para fazer alguma coisa, isso não vai acontecer. Não é assim que funciona. Você precisa entender que existe um chamado. Ame. E você precisa entender como amar. Ame aos outros como a si mesmo. Ou seja, deseje para o outro o que você deseja para você. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Sirva ao outro como você gostaria de ser servido. Se você estivesse na situação que aquele outro que você está vendo estivesse, o que você gostaria de receber? Então faça por ele aquilo que você gostaria de receber. Então, tome uma atitude, ação. E essa ação de amar gera um sentimento como fruto disso. A alegria é do mesmo jeito. Alegrar-se, sentir alegria, é o resultado final de cumprir um mandamento. Alegre-se. Onde? No Senhor. Então o Senhor é a base da minha alegria. Mas para que eu possa chegar no sentimento da alegria, eu preciso de um pré-requisito. E o pré-requisito para isso, aquilo que, igual para que eu possa sair de casa, o meu carro tem que ter combustível, para que eu possa me alegrar, o meu coração tem que ter contentamento. Contentamento é o pré-requisito da alegria. Hoje minha garganta, o pigarro tem me atrapalhado. Filipenses 4:11, ele diz assim, digo isto,
não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos lá. Contentamento é uma condição que se adquire, que se aprende. Eu aprendi a viver contente. Ninguém nasce contente. Ninguém tem aptidão ao contentamento. O contentamento é uma condição a se aprender. Meu irmão, se você não aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, você precisa aprender isso. Faça uma autoavaliação nesse exato momento. Você está contente com sua vida? Você está contente com o que você tem? Você está contente com o que você faz? Você está contente com as tribulações que você tem hoje? Você está contente? Se não, você precisa aprender, urgentemente. Porque esse contentamento é uma condição na qual Deus quer te ensinar. O que é contentamento? Contentamento é manifestar alegria, independente das circunstâncias. É ter motivo para se alegrar, independente do que esteja acontecendo. E para que eu possa me contentar, não é o contentamento vindo de remédio. Você está passando por uma situação, está tenso sua vida, você está ansioso, você está agoniado, está sofrendo, toma um remédio, aí sai por aí. Eita, fulano é tão contente. Não, ele está dopado. Isso não é contentamento, é doping. Ele está dopado. Existe um medicamento que está produzindo nele um efeito. Está tirando dele a capacidade de refletir. Está embebedando ele com alguma substância. Isso não é contentamento. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo de Deus nos capacita a ter uma mente transformada, e a mente transformada nos capacita a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será, mas se os teus olhos forem bons, como será boa a luz? Mas se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas serão? Bom é a luz, meu irmão. Bom é olhar para o sol, sentir o seu calor. A vida tem momentos de luz, a vida tem momentos de bom, a vida tem momentos de sol, mas também de inverno, também de dificuldades. Aprenda a contentar-se, aprenda a se alegrar, mas sem esquecer que o inverno virá. O apóstolo Paulo, quando diz, alegre-se no Senhor, uma vez digo alegre-se, é que você, para ter o efeito final da alegria, você precisa se basear no contentamento. E contentamento é a capacidade que eu tenho de ser grato pelo que eu tenho e pelo que eu não tenho. E mesmo que eu continue a não ter, eu continuo grato ao Senhor. Qual é o veneno para a destruição do contentamento? Ingratidão. Ingratidão é um veneno mortífero para destruir o contentamento do coração. Quer ver uma pessoa descontente da vida? É uma pessoa ingrata. Uma pessoa ingrata, ela é descontente, ela tem tudo a reclamar, nada a agradecer. Ela tem tudo a murmurar, nada a dizer obrigado, Senhor. E mesmo que Deus venha suprir ela com o maná do deserto, ela continua murmurando. O povo do deserto era assim, por isso caíram. A ingratidão é a tentativa do nosso coração de dizer: Deus, eu sou Deus e você é meu servo, faça a minha vontade, senão você não verá o meu sorriso. Você não verá a minha alegria, você não verá a minha gratidão, se você não fizer o que eu mando. Porque eu sei o que eu preciso para a minha vida. E se você, Deus, não fizer o que eu preciso, eu não ficarei feliz. Eu só ficarei feliz se você fizer a minha vontade. É a ideia, meus irmãos, da criança mimada. Pais que mimam seus filhos são aqueles que não querem contrariar seus filhos. Compram o amor dos seus filhos com presentes.
Quando seus filhos querem algo, eles correm e fazem. Se o menino vai ficar com raiva, eles vão lá e tentam, de alguma forma, não deixar que o reizinho tenha raiva. Eles estão criando um adulto, um futuro adulto ingrato, descontente. Para cumprir o mandamento da alegria, precisamos aprender o segredo do contentamento. O segredo do contentamento é uma condição do coração, não é uma condição das circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? O meu contentamento não é fruto das circunstâncias. O meu contentamento não é fruto das coisas. É muito fácil você dar uma gargalhada, louvar e cantar ao Senhor quando você ganhou um carro 0 km. É muito fácil você cantar e louvar o Senhor quando você recebeu um aumento salarial. E aí você vai cantar louvores ao Altíssimo e dizer, Senhor, receba o meu louvor, e Ele vai olhar para você e vai dizer, é muito fácil me louvar assim, meu filho. Mas Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que adorou a Deus até nas piores das condições. Porque o amor e a adoração de Jó não estavam nas circunstâncias, estavam no Deus eterno, a quem ele conhecia. O que mais doeu no coração de Jó não foi ter perdido os filhos. O que mais doeu no coração de Jó foi o silêncio do Deus a quem ele amava. E nós somos uma geração de mimados. Tem gente desesperada porque o governo que ele colocava esperança não venceu. E agora não tem mais motivo de louvar o Senhor por isso? Perdeu agora o motivo de louvar o Senhor, agora eu vou deixar o Brasil porque eu perdi o motivo de estar aqui. O seu motivo era um partido, o seu motivo era um governo, o seu motivo era uma pessoa. O coração, ele é alimentado pela visão de mundo. A janela do coração é os olhos. A forma como eu enxergo o mundo, a forma que eu olho para as coisas, a forma que eu desejo o que eu vejo, a forma com que eu aprendo o que eu preciso, é isso que alimenta o meu coração. Para você, o que é ser feliz? Para você, o que você deve ter para ser feliz? Você já fez essa pergunta? Faz essa pergunta para você mesmo. Chega em casa e diz assim, pega um papel e escreve teus sonhos. Hoje eu estaria feliz se eu... Faz esse exercício, chegar em casa, pega um papel em branco e pensa com toda sinceridade. E diz assim, eu estaria extremamente feliz hoje se eu recebesse essas bênçãos aqui. E vai lá, resolvesse isso, recebesse isso e tal. Meu amigo, eu estaria aqui saltando de alegria. Aí pega esse papel, acende o fogão e joga no lixo. Porque tudo aquilo que você escrever, se é isso que te alegra, estão competindo com o Deus eterno. Tem uma música do Projeto Sola que é muito forte, que é o Salmo 23, que ele diz, o Senhor é meu pastor. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Mas, Senhor, eu preciso. Mas eu preciso. E Deus não te dá. Deus, você não me ouve. E Deus não te dá. Deus, eu estou te pedindo, é minha fé, eu vou aumentar a minha fé. Eu vou fazer uma promessa. Se eu ganhar isso, eu vou dar 1000% disso para Deus. O mundo nos diz o tempo todo o que precisamos para ser felizes. Passar num concurso, entrar na faculdade, conseguir um emprego, entrar no relacionamento, ter filhos. O mundo diz o tempo inteiro o que é felicidade. E quando a gente se alimenta dos conceitos que o mundo nos dá, alimentamos o coração com visões equivocadas de alegria, desejos distorcidos para saciar. Paz é uma condição do coração pronto para se alegrar. Um coração que é o terreno fértil da alegria está em paz.
Pastor, de onde você tirou isso? Vocês vão ver que quando eu ler o texto, tudo isso vai encaixar. Um coração só está pronto para se alegrar quando ele está em paz. Um coração que não tem paz não se alegra. Não tem tempo para isso. Paz é uma condição do coração pronto para se alegrar. Imagine o coração como um solo a ser plantado. Vamos lá, eu vou usar aqui uma ilustração para te ajudar a entender o mecanismo. Imagine o coração como um solo a ser plantado. O fruto que vai sair daquele solo que você plantou é a alegria. A semente que você joga são os motivos para se alegrar. Só tem árvore de alegria se a semente foi plantada. A semente é o motivo. O que é a paz, então? É a condição de luz, calor e clima para frutificar o contentamento, que gera alegria. Então imagina que a árvore é o contentamento. O solo fértil é o coração em paz. E as sementes são os motivos. Um coração em paz, ele encontra condições para frutificar a árvore do contentamento. E a árvore do contentamento dá frutos de alegria. Entendeu a ilustração? Você quer se alegrar no Senhor? Alimente sua mente daquilo que é real e daquilo que é vontade de Deus para você. Alimente sua mente e seu coração daquilo que é propósito do Senhor para a sua vida. Você não é seu dono. A sua história não é sua. Você não é o centro. Você é um servo comprado por alto e precioso sangue. O mundo não gira em torno de você. Os planos do Senhor não giram em torno dos teus desejos. Não é você. Deus não trabalha para você. Isso aqui é uma pregação totalmente anti-coach. Deus, os planos e propósitos de Deus não giram em torno do teu umbigo. Aceita. Aceita. E quando você alimentar o seu coração com aquilo que é desejo de Deus para você, que Deus projetou você para aquilo, que você vai experimentar aquilo que Deus criou antes que houvesse mundo, a história que Deus escreveu, antes que você fosse uma substância informe no ventre de sua mãe, o seu nome já estava escrito no livro da vida, Deus já tinha uma história para você, um propósito para você, um plano para você. E com certeza, Ele não estava esperando você nascer para Ele te perguntar, o que é que tu quer, meu filho, para eu te dar? Não, Ele já tinha tudo pronto. Ele projetou teu coração, tua estrutura física, o teu cabelo, o lugar onde você nasceu, o teu trabalho, os teus dons e talentos, a tua história, a tua idade, tudo. Ele projetou cada detalhe para que você experimente completamente o propósito que Ele tem para você. Você quer se alegrar no Senhor? Deseje os desejos de Deus para você. Prepare o solo do seu coração para receber a verdade do Senhor. Deixe plantar as sementes da palavra. As sementes daquilo que Deus quer para você. Aquilo que realmente importa na vida. No fim, em um ambiente de paz no coração, o fruto da alegria vai brotar. Agora vamos ler o que é que Paulo disse no contexto, lá em Filipenses 4, do 4 ao 13, a gente vai só ler. É exatamente o contexto do que Paulo, de tudo isso que eu expliquei, só que eu fiz ilustrações aqui. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4 até o verso 13. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Ele não está longe, Ele está perto. Ele está com você. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Ele se alegrou, porque os filipenses estavam cuidando dele, ele estava passando por necessidades, e os filipenses cuidaram dele. Isso alegrou o coração dele. E aí ele vai dizer, a minha alegria não é ter recebido o que vocês mandaram para mim. A minha alegria não é ter recebido a oferta que vocês me deram. Não, a minha alegria não está no dinheiro que vocês mandaram. A minha alegria não está no cuidado, nas coisas materiais que vocês me entregaram. Não está na ajuda física que vocês me deram. Paulo vai dizer que a minha alegria não está nisso. Ele vai agora aplicar tudo o que ele falou anteriormente, agora com um exemplo da própria vida. Ele vai dizer... Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu me alegro não porque eu recebi algo físico de vocês, eu me alegro porque eu vi o quanto vocês são amáveis. Eu vi o quanto a obra de Deus está agindo em vocês, o quanto vocês são sensíveis à dor dos outros, o quanto vocês são aqueles que amam o que eu tenho feito por vocês. O que me alegra não é o que vocês mandaram, o que me alegra é o amor de vocês. É a obra de Deus, que Deus está realizando em vocês. Um coração fértil para a alegria é um tipo de coração. Existe um coração extremamente fértil para a alegria. Mas ele é um coração que também tem riscos de se perder na fonte da alegria. Uma das características que a Bíblia diz a respeito das crianças é quando Jesus diz que deveríamos nos tornar como crianças para receber o reino de Deus. Muitos acham que quando Jesus fala das crianças, Jesus está tratando da meiguice, da inocência, mas eu já falei isso para vocês algumas vezes, que isso é um erro de exegese. O que é exegese é quando eu extraio do texto a verdade contida nele. O que é exegese é quando eu insiro no texto uma verdade que não está contida ali, e a partir ao inserir esse pensamento, eu tiro uma verdade que não existe. Então, se eu acho que Jesus, quando fala das crianças, vinde a minhas crianças, porque dos tais é o reino dos céus, a gente acha que é porque Jesus está dizendo, os bichinhos é tão meigo, tão fofinho, então seja fofinho também, seja bonitinho também, seja criancinha, inocentinha, que aí você vai vir para o reino dos céus, seja bobinha. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Isso é uma visão moderna que a gente tem das crianças. A visão bíblica de crianças na época de Jesus não é o que a gente tem romantizado hoje. Na época de Jesus, as crianças, a visão que se tinha de crianças era um ser de total dependência e pouquíssima utilidade social. Essa era a visão que tinha de criança. Criança era uma coisa extremamente dependente de você e que não trazia nenhum resultado, nenhum benefício social ela trazia. Por isso que quando as crianças querem falar com Jesus, os discípulos dizem assim, sai daqui menino, que negócio de menino querer falar com Jesus, isso é coisa de que nada, vocês vão mudar o que é no mundo vocês. Essa era a percepção, o desprezo que se tinha com crianças. Então é diante dessa visão que Jesus está dizendo, peraí, calma, elas são modelos. Sabe de quê?
Essa dependência que eles têm e que vocês ignoram é exatamente a dependência que Deus espera que vocês tenham dele. Essa inutilidade que vocês veem é a mesma coisa quando Deus olha para vocês. Essa mesma inutilidade. Aí Deus vai e chama você para fazer alguma coisa para ele. Aí você diz, eita, meu amigo, Deus precisa de mim. Sem mim, isso aqui não sai dentro dessa igreja. Pronto. Já deixou de ser criança. Ser criança, amar uma criança, exige entrega sem retorno. Você vai dizer, que é isso, pastor? Que dureza. Vamos falar economicamente, não é verdade? É uma entrega financeira que você não vê retorno, você só gasta. Economicamente falando, você só gasta. Ah, mas é tão bom sentir um cheiro, abraçar, beijar. Mas isso não é econômico. Eu estou falando daquilo que é racional. Amar uma criança requer entrega sem retorno. Amar eu e você requereu de Deus entrega sem um retorno. A não ser nós. A não ser a nossa existência, que ainda continua dando trabalho para Ele. Ser como uma criança iria requerer de nós o quê? Um esvaziamento das nossas capacidades de autonomia, ou seja, da nossa arrogância. A gente se acha autônomo. Eu já sou adulto, eu não preciso de conselhos. Eu sou dono do meu destino, eu sei o que eu faço. É exatamente essa arrogância que Deus despreza. E que as crianças nunca, elas vão achar que sabem mais do que você. Elas sempre vão confiar. Eu brincava, né, com os meus quando era pequeno, eu dizia a eles que minha identidade secreta é que eu era o Homem-Aranha. E eles acreditavam. Aí foram crescendo e eu perdi essa oportunidade. Hoje eu digo para eles, aí eles falam, papai, que coisa mais ridícula. Mas eles acreditavam. E eu ficava todo aproveitando ali aquele momento de inocência deles. Precisa um esvaziamento intelectual e físico e uma ampliação da dependência. Ser dependentes, como uma criança, é esse o chamado. Dependência de Deus. A dependência de uma criança não é fruto de uma santidade infantil, certo? A dependência de uma criança não é fruto de uma santidade, porque a criança nasceu santa, não. É fruto da condição de quem ela é. É inexperiência. É falta de visão madura do mundo. É uma falta de orgulho gerado por uma autossuficiência. Ela não tem isso, ela tem dependência. Quando uma criança vai crescendo, ela vai adquirindo tudo isso. Ela vai adquirindo esse orgulho, essa visão de mundo. Sabe por quê? Porque o coração é inclinado para o mal. É inclinado para o orgulho. É inclinado para o pecado. É inclinado para o egoísmo. Uma das características das crianças, sabe qual é? Aí você diz, pastor, por que você está falando de criança? Porque uma das características da criança, sabe o que é? Brincar. Se divertir com tudo. Se divertir com tudo. Lá a gente estava fazendo um trabalho da escola, aí a professora mandou comprar umas bolas de assopro. Aí Samantha foi, encheu 10 bolas de assopro, aí escreveu uma cara em cada bola de assopro, disse que era um filho. Aí tinha um filho feliz, um filho triste, um filho do olho grande, um filho do olho pequeno, eram vários filhos. Aí ela foi para uma caixa de papelão, botou na sala, aí botou os filhos tudo sentados lá na caixa de papelão, fique quietinho, menino. Aí quando ela saiu, deu um vento. Aí a começou a... Ele, volta aqui, meu filho. Ela começou a correr. Aí a bola foi, bateu no portão, foi, pá, estourou. Ela fez, meu filho morreu. E começou a chorar. Aí eu disse, eita, e agora, minha filha? Ela fez, eu vou fazer outro. Resolveu o problema, a lágrima voltou na mesma hora. Que solução fácil para a vida, meu Deus. Não é assim que a gente vive quando é criança? A vida não é tão simples, não é tão fácil. Gente, como é maravilhoso.
Você olha o bebezinho, está lá, ó, o bebezinho no braço de Amanda, Daphne, está ali, ó, preocupada com a política nacional. Está ali, meu Deus. A coisa que ela está preocupada é mamar, dormir, ter a necessidade satisfeita na hora que ela precisa. E o que é que ela precisa fazer? Chora. E o pai e a mãe vai lá e supra a necessidade. Não tem autocapacidade para isso. Essa simplicidade também é uma condição que é exaltada pela Bíblia. Enquanto você está preocupado com as contas de amanhã, o seu filho se diverte com a vida. Você vai para as férias, paga um hotel, está lá um menino na piscina, e você preocupado em pagar o cartão, porque você passou o hotel no cartão. Mas eles não estão nem aí se você passou o hotel no cartão. Estão nem aí com isso, estão lá na piscina, plá, se divertindo na beça. Essa dependência de um mundo em que os pais cuidam para eles, é essa dependência e essa inocência que faz a criança se alegrar com um mundo muitas vezes assustador, mesmo em um mundo assustador. E a gente perde essa capacidade, porque a gente começa a achar que agora a gente é parceiro de Deus. Eu estou no mesmo pé de igualdade de Deus. Deus, eu li ontem no jornal que as políticas nacionais vai ser assim, então se eu tomar essa decisão, eu vou ajudar Deus no plano dele. Vai nada, você não vai ajudar nada, ele vai olhar para você e vai dar gargalhada, vai dizer, mas quem tu é, quem tu pensa que és? Vai me ajudar em quê no teu plano? Eu tenho um propósito para você, eu estou cuidando de tudo, descansa. O mundo é colorido quando somos crianças. O livro lá, que é um dos livros que eu estou usando como base, né, para as mensagens, de comentário, é o livro Isso é Filtro Solar, do Emílio Garofalo. Aí tem um trecho que eu achei muito, muito bonito que ele escreveu. Ele escreve muito bem, vale a pena comprar o livro do cara. Ele não está me pagando nada por isso, não. A página 425. Que assim seja a vida toda. Você aproveita quando criança. Você fica chocado com as descobertas. Na sua juventude, você via maravilha onde os seus olhos pousavam. Você vivia, se divertia, se alegrava. Você escrevia poesia mesmo que não mostrasse para ninguém. E mesmo que fosse somente em sua cabeça. Parou por quê? Vai ficar esperando o dia de voltar a brincar quando as condições X, Y, Z se alinharem? Será quando você se aposentar? Depois de criar os filhos, aproveite sua vida e as fases do tempo que Deus te dá. Aí, diante disso, eu estava refletindo. Eu lembro, irmãos, eu tinha uma editora, chamada Editora Brasil Jovem. Ela funcionava num banheiro quebrado da casa dos meus pais. Eu escrevi tantas histórias de heróis. Eu recebi tantas cartinhas imaginárias dos meus leitores. Era tão bom, gente. Experimentei tantas aventuras com a minha imaginação. O mundo era tão simples. Às vezes assustador, mas era maravilhoso explorar e viver esse mundo. Olhar os animais, ver detalhes que ninguém via, fazer perguntas que meus pais ficavam assim, como responder isso? Aí a gente vai crescendo e a santa ignorância se perde. Ô santa ignorância da infância. Salomão, por isso que ele disse que o conhecimento gera enfado na carne, quem aumenta em conhecimento aumenta em dor. A gente perde o olhar de criança para esse mundo quebrado. E os nossos olhos não veem mais alegria, só vê dor. Insatisfação, ingratidão. A gente começa a viver mais para mostrar do que para viver. A gente quer postar foto o tempo todo para mostrar que a gente está vivendo e a gente esquece de viver, de experimentar mesmo. As melhores experiências da vida, meu irmão, são vividas offline. Pode ter certeza. Nós atendemos a uma agenda de ostentação, de orgulho, de vaidade, de prestar conta para todo mundo ver que a gente é feliz, que a gente é bem casado, que a gente tem ótimos filhos, são todos fantásticos, e a gente deixa de lado a agenda que Deus criou, tão simples. Tão simples. É aqui que surge a fase mais complexa da vida. Você diz, ok, mas ele vai falar de infância? Não, ele vai falar de uma fase extremamente complexa. A juventude. É a transição da infância para a fase adulta. É onde você tem sonhos de criança, mas desejos de adulto. Confusão de hormônio no seu juízo.
Aquela menina que você dizia eca, agora já não é mais tão eca assim. Decisões as mais complexas e mais importantes, sem experiência e maturidade suficiente para tomar. Com quem eu vou casar? Onde eu vou viver? E se meus pais morrerem, o que é que eu vou fazer da vida? Você pode querer se divertir como criança, mas deixar de encarar a realidade. Mas ao mesmo tempo você pode querer encarar a realidade e parar de sorrir como criança. O equilíbrio é necessário para aprender a viver uma vida adulta. Dependência e alegria de uma criança, mas responsabilidade e seriedade de um adulto. É aqui que Salomão chega no verso 9 até o verso 10. Olha o que é que ele diz. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. A gente viu que a alegria é um mandamento. Aí ele chega para a fase em que isso parece ser mais fácil. Só que às vezes é fácil porque é tolo. É fácil porque não tem responsabilidade. Porque hoje os jovens querem esticar a adolescência? Porque você tem o bônus do adulto sem o ônus da responsabilidade. Não é assim que os adolescentes de 30 anos querem viver dentro de casa? Namorando, pegando mina na rua, mas não pagam a água, uma luz dentro de casa. Ele quer viver a vida mansa, sem o peso, deixa o papai ter o peso, deixa a mamãe ter o peso da responsabilidade. Eles não querem. E por isso, a gente quer esticar a adolescência. E aí é interessante o trabalho que ele tem feito com os adolescentes. E uma das coisas que uma vez eu perguntei a Sara, e aí ela me falou, né, que ele fez um treinamento aí sobre adolescentes. E no treinamento, o pastor falou, e é verdade, ele tinha conversado comigo, apresentado a visão, e eu concordei. Que a adolescência é uma versão moderna, não é, Eli? Inventaram isso. Inventaram uma fase para você curtir sem responsabilidade. Foi isso é que é a adolescência. Então, se você cria seu filho para ele ser alguém que curte sem responsabilidade, você está criando um adulto terrível. Não existe essa fase. A juventude é uma transição. É uma transição da infância para a fase adulta. É o momento em que a criança precisa ser lembrada. Olha, meu caro, o 245 é logo alívio do emprego. Vai pegar o ônibus para ir para trabalhar, viu? Está se aproximando, ó. Te prepara. Eu não vou ficar sustentando você a vida toda, não. Estuda! Foi reprovado? Como pode ser reprovado? Esse é o teu trabalho, rapaz. Essa é a tua responsabilidade. Quer viver de quê? Quer viver de boemia, é? Nem vai saber o que é isso, né? Quer viver de bem bom? Vai trabalhar, rapaz. Toma, vai trabalhar, homem. É assim, você vai preparando. Cadê as provas? Cadê as notas? Cadê a responsabilidade? Cadê? Cadê o horário para acordar? Cadê o horário para dormir? Cadê as notas? Ai, mas o bichinho, vou deixar o bichinho dormir, porque ele tem que dormir. O bichinho não dormir, não. Porque depois que ele crescer, não vai ter mais isso, não. Uma vez eu cheguei para um jovem da igreja, estava o jovem com a cara de defunto, eu disse assim, qual é o teu maior sonho hoje? Ele fez, dormir, pastor. A coisa mais maravilhosa da vida adulta é dormir, irmãos. É bom demais. E aquele sono gostoso. Sabe aquele sono que você fecha o olho e abre e você parece que nasceu de novo? Você diz assim, meu Deus, eu estava tão cansado e agora eu estou renovado. É tão maravilhoso. Gente, que bênção é dormir. Tem gente que quer além, né? Mas aí está errado. Então é essa fase da juventude. Aí Salomão diz, alegre-se, jovem. Cumpra o mandamento da alegria. Alegre-se. Na sua mocidade. Que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, eita, aí se tem gente que queria rasgar esse resto do texto. Não, olha aqui, pastor, está dizendo alegre, siga seu coração, vá lá. Não, ele está dizendo assim, siga o caminho que agrada o seu coração, mas, entenda uma coisa. Saiba, porém, que de todas estas coisas, Deus lhe pedirá contas. Checkmate.
Ai, como o meu sonho é fazer rapel. Vai lá, Jó, faz rapel. Vai lá. Se alegre, tem essa experiência. Se tiver medo de altura, vai lá. Se alegre. Ah, eu quero jogar bola com meus amigos. Vai lá, cara, jogar bola. Eu quero aprender a pintar. Vai aprender a pintar. Quero aprender a tocar violão. Vai aprender a tocar violão. Aproveita que tu ainda tem tempo. Mas entenda uma coisa, as suas escolhas também vão ter consequências. Então, eu não quero viver só de alegria, não. Não quero viver só de curtição, não. Deus vai te dar a oportunidade de se alegrar? Vai, mas entenda uma coisa. Existem resultados e consequências. Eu sempre ensino os meninos lá em casa o seguinte, eu digo, olha, você quando é criança, se você comete um erro, você quebra um brinquedo. Quando você é adulto, se você comete um erro, você pode ir para a cadeia. Vixe, pastor, é muito assustador essa sua conversa com seus filhos, né? Mas é verdade. Enquanto é criança, menino, pá, quebra o brinquedo. Aí danou o dedo, a canela no irmão. Aí, vai chorar, pronto. Você, quando é adulto, dando uma canela em alguém, meu amigo, o cara mete a mão no pé do vidro, você pega uma briga com um cabo, sai no carro feito um doido, dando o carro numa parede e morre. Totalmente diferente. Os resultados são outros. Por que a juventude é tão complexa? Porque, gente, é a fase em que você está nas decisões mais difíceis. E você não tem maturidade suficiente para decidir muita coisa. Aí você se apaixona por um boyzinho. Aí o boyzinho faz tua cabeça e teu juízo. Aí chega e diz para você, vamos viver um romance. Aí o teu pai e tua mãe dizem, vai nessa onda não, tu vai se destruir. Aí tu assiste um dorama que está lá, o casal durante 20 temporadas, olhando um para a cara do outro, pegando na mão e naquele romance e tal, e aquela coisa, você diz, eu quero viver esse romance com esse rapaz. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Aí, nesse seu romance, você tomou uma decisão que vai mudar a tua vida inteira, mas o dorama só fez terminar a temporada e os atores foram para casa. Está vendo a diferença? A realidade é outra. Então, jovens, se alegre, tenha amizade, jogue videogame, leia um bom livro, pinte, aprenda a cantar, aprenda a fazer esporte. Gente, eu fiz tanto esporte na minha juventude, eu agradeço tanto a Deus, porque mesmo sem conhecer isso aqui, mas meus pais, eles deram liberdade. Karatê, eu quero fazer karatê, meu pai, vai karatê. Eu quero aprender a pintar, meu pai, vai aprender a pintar. Eu não pedi balé, né, mas eu acho que ele não ia deixar, não. Mas tu vai-se embora fazer, vai lá, aí ele investia, aí ele tal. Eu estava conversando desse com os jovens aqui, eu disse, gente, aproveite, e ao invés de vocês ficar com a cabeça curvada, na frente de uma miséria, de um celular, faz o seguinte, vai aprender a cantar, vai aprender a tocar violão, vai aprender a pular, vai aprender a fazer, sei lá, vai viver a vida, fica atrás de uma tela, feito um doente, atrás de um videogame, só faz aquilo na vida, pelo amor de Deus. É uma oportunidade tão grande. Como eu queria voltar à minha juventude para aprender um bocado de habilidade nova, que eu não tive a oportunidade de aprender, apesar de ter feito um bocado de coisa. Então use a oportunidade. Alegre-se. Seja grato. Mas entenda, tem um risco. O verso 10, ele diz assim, afaste do seu coração a mágoa, remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ou seja, a juventude, ele compara a juventude à primavera. A primavera vai passar, o inverno vai chegar. A vida não vai ser sempre de saúde. O jovem no mundo, o que é que ele está fazendo? Tomando cachaça, acabando com o fígado dele. Quando fica velho, meu amigo, é tanta doença que começa a aparecer. Sabe o que é? É a cobrança daquela juventude inútil que você viveu, de curtição louca. A conta chega, meu irmão. A conta vai chegar. É assim que funciona. Então, alegre-se pelas dádivas do doador, mas nunca se perca com as dádivas. Nunca esqueça do doador. Você vive por ele, para ele, no tempo dele e no mundo dele. Tudo que você tem é presente dele e foi dado para que você seja grato. Use diante dele, use diante de luz, da luz dele, do projeto dele.
Quando você esquece do Senhor, você pode se perder em seu próprio coração enganoso, pegar as dádivas, não mais como um meio de se alegrar, e sim como um fim. Amizades não são o objetivo da sua vida. Cuidado, que seus amigos não podem te dominar. As amizades são um meio que te alegram, te faz grato a Deus. Não é qualquer amizade também, não é amizade pela amizade, mas são amizades que te levam para próximo de Deus. Ou que você conduza eles para Deus. Porque eu digo isso muito para os meus filhos, já disse isso para os jovens aqui. Se você tem amigos no mundo, que você nunca falou de Jesus para ele, você é um egoísta. Você não é amigo dele não, você é amigo da onça. Não venha dizer que você ama seus amigos não, porque se você nunca falou de Jesus para um amigo que você disse que ama, você não ama ele de verdade. Porque esse teu amigo está indo para o inferno e você não faz nada por isso, você tem medo. Você tem medo de falar. Tem um treinamento que eu fiz no último congresso que eu fui, um treinamento de evangelismo. Eu estou me preparando, comprei o material, estou me preparando para a gente preparar um curso de evangelização aqui na igreja, para quem quiser fazer. Tem um conceito no treinamento muito interessante, ele chama de a linha doída. A linha doída. O que é a linha doída? Você se relaciona com as pessoas, mas existe uma linha que normalmente você evita ultrapassar. Aquela pessoa está sentindo uma dor. A alma dela está sentindo uma dor, que ela não sabe que dor é. Você sabe como resolver o problema da dor daquela alma. Mas você tem medo de ultrapassar a linha, porque se você ultrapassar a linha, aquela pessoa pode ficar com raiva de você, você tem medo disso. Pode pensar mal de você, pode ficar chateado com você. Se for alguém que está fazendo um negócio com você, algum tipo de negociação de emprego, você tem medo de falar porque você pode perder o emprego. Então, existe uma linha doída nos nossos relacionamentos, e a gente não quer ultrapassar. Só que se você ultrapassar a linha doída, ou você ganha aquela alma e aquela amizade eternamente, ou você perde aquele amigo. Ou você ganha a raiva dele contra você. Ele vai olhar para você e vai dizer, meta-se na sua vida. E nós fomos chamados, para quê? Jesus disse, vocês serão perseguidos por minha causa. Mas a gente quer ser o quê? Bonzão, o cara da galera. Você jovem, se você nunca ouviu um xingamento por ser crente na tua escola, você está vivendo uma negação na sua fé. Eu lembro, na universidade, estava os camaradas sentados, os caras sentados assim na mesa, estudando, tá? Quando eu chegava, eles mudavam de assunto. Aí tinha um mais corajoso que dizia assim, chegou o santarrão, chegou o homem santo, chegou o homem santo. E eles falavam isso pejorativamente. Gente, aquilo me doía tanto. Ficava tão triste. Às vezes eu pegava meu livro e andava dentro da faculdade sozinho. Assim, um zumbi, sozinho, sem amigo. Por quê? Porque se eu chegava perto de um camarada, de uma galera, estava a galera falando de quê? Cachaça e mulher. Eu ia fazer o quê sentado ali? E aí eu chegava, ele mudava de assunto, aí dizia assim, chegou o estorvo, vamos ser obrigados, por respeito a ele, a mudar o assunto. Aí tinha uns que não mudavam não, e dizia assim, eu vou falar, ele que escuta, o problema dele. Aí o que é que eu fazia? Saía. Essa é a realidade. Foi 8 anos dentro da universidade, sofrendo isso. Agora outro ponto bom é o seguinte, é que quando você se aplica, aí as pessoas se chegam a você, por interesse. Aí sabe o que eu fazia quando o cabo chegava? Ei, vamos estudar, quando estou pegando aquele assunto, bora? Aí eu começava a estudar com o cabo, aí começava com o evangelho com ele. Aí o cabo, se ele corresse, ele ia perder a oportunidade de aprender o que eu tinha para ensinar, então ele era obrigado a ficar. Eita, meu amigo, evangelismo à força. A gente precisa ter essa capacidade de ultrapassar essa linha, gente. Amizades têm alvos, a vida tem um alvo, alegrar-se em Deus. Então, usa, jovem, essa tua amizade para alcançar os teus amigos, para Cristo. Se apaixonar por alguém não tem que ser o fim, é o meio que te leva a um futuro casamento que vai te alegrar. O sexo não é um fim, mas um meio de alegria do casal casado. Esportes são brincadeiras que nos divertem na presença de Deus. O trabalho para trazer diversão. Outros que assistem o esporte, outros que trabalham na área do esporte, ou que vivem buscando a saúde no esporte, tudo isso são meios, não são fins em si mesmo.
Viagens não são um culto de adoração ao lazer. São oportunidades de formar memórias eternas de gratidão a Deus. Não transforme o lazer que Deus te proporciona e sacrifica o que realmente importa por causa do lazer, de uma viagem, de uma coisa. Não torne o filme que você assiste um altar do egoísmo e prazer próprio. É um momento de refletir sobre Deus. Um tempo com famílias e amigos. Não pegue as dádivas de Deus e torne deuses. Porque assim você vai perder realmente a fonte da alegria. Alegrar-se no Senhor é experimentar o que Deus nos deu para experimentar nele. Isso é alegrar-se no Senhor. O autor deixa claro, você pode se alegrar, mas cuidado com o que você escolheu para se alegrar. Sabe por quê? Porque Deus vai te julgar. O que é que te alegra? É ir para a farra e tomar cachaça? Deus vai cobrar isso de você, porque isso não é a alegria que Ele quer te oferecer. Então, o que você escolher como algo para se alegrar, Deus vai te cobrar. E vai dizer assim, olha, não é isso que eu quero para a sua vida. Lembre-se do seu Criador. É isso que ele dá no verso 12. Capítulo 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se enquanto é jovem, sabe por quê? Porque a juventude é um investimento para o futuro. Como é bom você ver jovens, pré-adolescentes entregando a vida a Jesus, como a gente viu semana passada. Como é bom eles começarem a vida amando o Senhor, desejando o Senhor. Como é bom. Porque eles vão ter uma vida inteira de verdadeira alegria. Como é bom fazer isso enquanto é jovem. Mas não significa dizer que se você já passou de uma certa idade, você não pode entregar a sua vida a Jesus. Pode sim, o quanto antes é necessário para que você possa mudar sua vida, para que você possa encontrar a verdadeira alegria. Você jovem tem vivido com um olhar para a eternidade? Se você ama o Senhor, então vai saber se alegrar nele. Saber desprezar a falsa alegria e a tolice da juventude. Você vai saber o que é tolice, você vai saber o que é falso, você vai saber se alegrar na verdade. Isso aqui não é licença para você pecar. Isso aqui é motivo para você se alegrar. Se você quer se alegrar de verdade, precisa conhecer mais o Senhor, tratar o seu coração para te ajudar a aprovar o que Deus aprova e reprovar o que Deus reprova. Se você desprezar isso, será desprezado pela futura alegria que o Senhor pretende te dar. Na hora que vierem os dias maus, você vai dizer, não tenho nada para me alegrar. Porque no tempo que eu poderia me alegrar de verdade, eu não fiz. E no tempo que eu poderia investir para agora ter motivos para me alegrar, eu não tenho motivos para me alegrar. Eu só fiz bobagem, só fiz besteira, só fiz escolhas ruins. Então você jovem, você tem uma vida inteira pela frente. Você tem uma história toda pela frente. Alegre-se no Senhor e construa isso nele. Você que é adulto, você se perdeu na vida corrida, nas tentativas de conseguir sustentar a sua vida? Você carrega um peso sobre os ombros, de que se não se mover, você vai cair? Você tem desprezado o chamado de buscar alegria no Senhor? Eu não falo do exagero que alguns cometem em coisas que Deus deu e eles usam como se fosse uma loucura. Hoje a gente vive a questão das viagens, né? Tem gente que parece estar vivo amarrado. Dá um feriado, meu amigo, não é você pegar um feriado e viajar com sua família. Não, mas meu amigo, não pode acontecer. Começou férias, pronto, o parece que estava amarrado. Isso não é buscar alegria. Não. Você não precisa sair da sua casa para se alegrar. Você está entendendo? Alegria nas pequenas coisas da vida. Ver o mundo com os olhos e com a dependência de uma criança. Não precisa viajar para ser feliz. Quem vive passeando não é sinônimo de ser feliz, meu irmão. As mídias digitais hoje têm dito isso. Está lá, o cara na praia com os pezinhos lá. Aí pronto, eita, ele é feliz da vida. Não, ele não significa, ele vai ter que pagar aquela viagem. Aí nessa hora ele vai esquecer da felicidade que ele viveu. A alegria não depende do lugar ou do dinheiro, mas do coração grato.
Sabe por que eu digo isso, gente? Porque quando eu falo isso sobre viajar, uma vez num aconselhamento, eu falando, pastor, quando você fala sobre viagem, mas eu não tenho dinheiro para isso. Aí eu disse, mas você não precisa viajar para se alegrar. Aí tem aquela pessoa que tem um dinheiro para viajar e fica assim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, olha aqui, olha nas minhas mídias como eu sou feliz. Aí tá lá o pobrezinho que ganha, sei lá, meio salário mínimo, compra a feira dele com toda luta, aí fala assim, eu não posso fazer essa viagem, então eu não sou feliz. Não, meu amigo, tem nada a ver com isso. Aquela pessoa ali, o problema, ela tem um problema. Porque ela acha que aquilo é alegria. Então ela está cometendo um pecado. Tem nada a ver com você. A alegria é uma condição do seu coração, não da circunstância. E é isso que a gente tem que aprender. A alegria não depende do lugar, do dinheiro, de um coração grato. Simplesmente acordar ou dormir em uma cama quentinha, ter saúde para sair de casa ou estar em casa. Essa semana, irmãos, sexta-feira eu viajei, cheguei hoje de manhã. Fui dar um treinamento lá em Recife, para uma igreja presbiteriana de Candeias. Gente, como é triste você passar nas ruas de Recife. Como é triste você parar nos sinais. Eu olhei assim, tinha uma mulher com 3 crianças, dormindo num colchão, e outra na barriga. Você olhar ali e você dizer, meu Deus. Aí eu saía, né, com o pastor Daniel, a gente ia para um hotel. Aí eu me deitava numa cama confortável para dormir, num bom hotel, enquanto aquela família estava na rua. Estou dizendo para você resolver o problema do mundo, não. Você não vai resolver. Mas você precisa aprender a ser grato. Eu tenho certeza que ninguém aqui está numa rua com seus filhos, com um bebezinho no braço, com outro na barriga. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai sair daqui, dessa igreja hoje, vai para a sua casa, vai comer uma boa comida, vai tomar uma boa água, e vai deitar numa boa cama, e vai dormir um bom sono. Então deixa eu te perguntar, o que é que você tem para reclamar? Eu quero te convidar a você aprender a se alegrar nele. Olhar a vida com o olhar de Deus. E se alegrar em cada pequeno detalhe. E você que ainda não conhece o Senhor, é possível você mudar a sua vida. Você mudar seu coração. Não estou aqui te oferecendo que você vai sair daqui com um carro novo, com uma casa. Não, pelo amor de Deus. Isso aí é promessa de outro tipo de evangelho. Você vai continuar do mesmo jeito que você está, mas com um coração diferente. E eu tenho certeza que tudo vai mudar para você. Não vai mudar fora, vai mudar dentro. Você vai dizer, meu Deus, que coisa maravilhosa. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele, hoje, agora. Não deixe para amanhã. Porque somente nele, no Senhor, é que você vai aprender a se alegrar. Então que Deus nos ajude, irmãos, a se alegrar no Senhor. E entender que a alegria não é um sentimento, é um mandamento. Se você ainda não aprendeu a se alegrar, ore, clame, busque, para que Deus mude o seu coração, o seu pensamento, mude os seus olhos, para que você possa se alegrar nas menores coisas que a vida te oferece, que Deus te deu.